Que a paz do querido Jesus, do maravilhoso Jesus, do glorioso e poderoso Jesus, seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Isaías capítulo 53, a Bíblia, versículo 3, a Bíblia apresenta Jesus como o homem das dores, como o homem que suportou muitas aflições. E quem escreveu este livro é o profeta Isaías, que foi tocado seus lábios com brasas vivas do altar de Deus, naquela passagem de Isaías capítulo 6, onde um serafim pega uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías, e ele se torna um dos maiores profetas do Senhor no Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Somente uma testemunha ocular poderia usar essa expressão, o homem de dores, o homem das aflições. Mas Deus, na sua presciência, Deus, na sua onisciência, mostra para Isaías, revela para o profeta Isaías e o ordena a profetizar 700 anos antes do nascimento do amado Jesus. E aqui no Isaías 53:3, ele o apresenta como homem de dores. 700 anos antes do seu nascimento. Somente uma revelação profunda, uma visão autêntica daria condições ao profeta Isaías apresentar Jesus como o homem das dores, ou de dores. Então, meu irmão, a vida de Jesus começou com perseguição. Assim que ele nasce, começa a crescer, Herodes toma ciência que há um rei lá na Judéia, que nasceu um rei lá em Israel. Ele já fica perturbado, endemoniado e, resumindo, ele dá uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos e meio para baixo. A notícia que nasceu um novo rei lá incomodou o inferno, incomodou Herodes, a ponto dele mandar matar todas as crianças de 2 anos e meio para baixo. Então a vida de Jesus começou com perseguição. A vida de Jesus não começou num palácio. A vida de Jesus não começou num castelo cheio de ouro. Se Deus quisesse, ele poderia. Mas a vida de Jesus começou numa manjedoura. A vida de Jesus começou com perseguição, tendo que os seus pais fugir para o Egito por ordem de Deus, para que Herodes não matasse a criança Jesus Cristo. Então, meu irmão, a infância de Jesus foi comparada com as dores de Raquel. Quando aquela passagem que o inimigo entra lá no arraial de Israel e mata, vai matando e mata as crianças, e a Raquel, em prantos, chora pelos seus filhos já mortos. Então, a infância de Jesus Cristo, ela foi comparada com as dores de Raquel. Mateus capítulo 2, versículo 18. Então, Jesus já começou a sofrer perseguições desde o seu nascimento. E depois, sua profunda humilhação. O Filho eterno do Pai tornou-se filho do homem e apareceu na figura de carne pecaminosa. O Deus Jesus, o Jesus eterno, se faz homem na forma de carne pecaminosa. Embora ele não pecou por causa do homem, por causa das mazelas humanas, tomou toda a necessidade humana sobre si. E ele tomou sobre si as nossas dores, tal como fome, pobreza,
dificuldades, lutas e etc. Passarinhos tinham ninhos, mas ele não teve lar. Ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O homem das dores passou por profunda humilhação nessa terra, desde que nasceu até a sua morte. Ninguém foi mais humilhado do que o Senhor Jesus. Então, meu irmão, erga a tua cabeça e continua a caminhada, porque a Bíblia diz que os humildes serão honrados. Aqueles que se humilham serão exaltados pelo próprio Deus. Jesus era um homem de dores. Ele também foi ultrajado. A Bíblia diz que veio para o que era seu, João capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não receberam, não entenderam, não reconheceram. Eles trataram-no como malfeitor, como beberrão, trataram ele de glutão e bebedor de vinho. O Salvador, o Jesus Deus, o Jesus eterno, o maior presente do Pai à humanidade para reconciliar o homem, foi chamado de malfeitor, de bebedor de vinho, de glutão, de entrar na casa dos pecadores. Realmente foi um homem de dores. Olha só, em Nazaré, eles queriam jogar de um penhasco. Mateus capítulo 11, versículo 19, o chama de bebedor de vinho, de malfeitor, o chama de todos esses nomes, glutão. E agora aqui em Lucas 4, 29, eles queriam jogar Jesus de um penhasco, porque ele estava expulsando o demônio, curando pessoas e amando pessoas. E ele sofreu uma pressão tão grande que os moradores daquela cidade queriam jogar ele de um penhasco lá dentro do mar. Então, meu irmão, ninguém sofreu mais dor do que Jesus Cristo. Também em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós vemos, não podemos esquecer das tentações humilhantes que o Senhor Jesus sofreu de Satanás, das afrontas, das piadinhas, das pegadinhas, das zombarias, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Meu irmão, Jesus sofreu profundas dores para salvar a sua alma, para escrever o seu nome no livro da vida, para te dar paz eterna, para te dar direito a morar no céu de glórias e delícias eternas. Por isso, Jesus sofreu dores profundas e terríveis. O sofrimento do Senhor veio de todas as direções. O sofrimento de Jesus veio dos homens, veio de Satanás. O sofrimento de Jesus veio de seus amigos, discípulos, que o traíram com beijo, o negaram depois de 3 vezes alguém perguntar, o abandonaram, viraram as costas, voltaram a pescar, voltaram à nudez, voltaram as costas para tudo aquilo que ele prometeu. O sofrimento de Cristo também, de certa forma, veio do próprio Pai que o abandonou, quando lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele mesmo expressa: Deus meu, por que me abandonou? Mas não é que o Pai o abandonou, é porque naquele momento o Pai não podia olhar para aquela cena, porque senão ele destruiria tudo, ele acabaria com tudo e os homens se perderiam para sempre. Então, por um momento, o Pai não olha aquela cena, mas ele diz: Lama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desespera? Foi só por um momento, para que o Pai não destruísse tudo. Então ele sofreu de várias formas, de todos os lados, de todas as pessoas. O motivo do sofrimento: sofreu por causa do pecado da humanidade. Ele não errou para sofrer, ele não pecou para sofrer, ele não fez maldade a ninguém para sofrer.
Ele não plantou coisas ruins para sofrer, mas ele sofreu por causa do pecado da humanidade, por causa do meu pecado, do seu pecado, das nossas misérias, das nossas fraquezas, das nossas irresponsabilidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, se fez pecado por nós. Glória a Jesus para sempre. A Ele honra, glória, louvores de eternidade a eternidade. O fruto do sofrimento de Jesus é a nossa redenção. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. Nós temos certeza que vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia diz que se sofrermos com Cristo seremos glorificados um dia. Se morrermos com Cristo seremos ressuscitados. Assim como Ele foi, nós também seremos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Trindade, pelo poder da palavra do eterno Deus. Então, o sofrimento de Cristo gerou para nós a nossa redenção. O que o Senhor pode esperar de nós agora? Nosso amor, nossa fé, nossa gratidão, nossa disposição, nossa total submissão a Ele e a sua palavra e a imitação do seu exemplo. Meu irmão, que eu e você possamos pensar mais, sermos menos ingratos, que nós possamos murmurar menos ou murmurar nada, reclamar nada e glorificar e adorar esse Deus por toda a eternidade, porque Ele se tornou um homem de dores nessa terra, dores profundas, dores a ponto de tomar chute, tapa, coroa de espinho, cuspe, bufetão, chute e todo tipo de sofrimento na mente, no corpo, na alma, no espírito, para a salvação das nossas almas. Se você não servir a Jesus Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. Você é a mulher mais miserável de todas as mulheres. Você é o jovem mais miserável de todos os jovens. Se você não aceitar a Jesus, se você não se render a Jesus, servi-lo, adorá-lo e glorificar teu nome. Se você está afastado, volte para Jesus hoje, volte para Jesus agora, porque Ele sofreu muitas dores para libertar eu e você, para transformar eu e você, para escrever o nosso nome no livro da vida. Salvação não é de graça, ela é pela graça, que é Cristo Jesus. Mas ela não foi de graça, ela não é de graça. Aceite Jesus ou então volte para Ele agora. Ele sofreu profundas e agudas dores por causa da minha e da sua alma. Que nós possamos servi-lo e trabalhar para Ele com toda a força da nossa alma enquanto vida tivermos. Que Deus te abençoe. Um abraço.